A paz do Senhor Jesus, é um prazer ter a sua companhia e mais um comentário da lição Família Cristã. Essa lição tão especial produzida pelo nosso Departamento Discipulado para o Brasil, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E é uma honra ter sempre você nos acompanhando através dos nossos canais. E desde já eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal do YouTube, tanto da IEADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, como também do Discipulado para o Brasil. E com certeza você vai ter sempre ótimos conteúdos chegando para você. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12, Discipulado no Lar, vivendo e transferindo os valores cristãos. Essa lição foi escrita pelo pastor Mauro Bittencourt, traz ensinamentos preciosos e maravilhosos a respeito desse tema de discipulado no lar. E o discipulado, ele é uma relação comprometida e pessoal, em que um discípulo de Jesus mais maduro ajuda outros discípulos a aproximarem-se dele e assim reproduzirem. Então, quando um discípulo mais maduro, nesse caso o pai ou a mãe, eles têm uma relação de amor, ou seja, uma relação comprometida e pessoal com o restante da família, ou seja, o seu cônjuge e os filhos. Ele, à medida que recebe vida de Jesus, à medida que se aproxima de Jesus e tem mais luz do Senhor Jesus, mais entendimento da palavra, ele também, por sua vez, ajuda os outros a se aproximarem de Jesus com a finalidade não só de serem bons cristãos, bons crentes em Jesus, mas sim de se reproduzirem, ou seja, de depois perpetuarem esse ensinamento, de passarem às próximas gerações. E nós vemos na Bíblia Sagrada diversos exemplos de discipulado na família. Aqui na lição nós temos um, mas você pode pesquisar, por exemplo, o exemplo de Timóteo. Timóteo, ele foi discipulado pela sua mãe Eunice, pela sua avó Lóide, e a sua vida foi uma vida centrada na palavra de Deus. E ele, por sua vez, um jovem, que crente em Jesus Cristo, discipulado pela sua mãe, pela sua avó, embora tivesse um pai que a Bíblia nos dá a entender que era incrédulo, um pai gentil, mas quando encontra com o apóstolo Paulo então faz um discipulado ministerial com ele e ele se transforma no maior discípulo do apóstolo Paulo, tanto é que tem duas cartas na Bíblia de discipulado direcionadas a ele, 1ª e 2ª Timóteo. E vale a pena você ler essas duas cartas também antes de dar essa aula para notar, principalmente o discipulado que a mãe e a avó de Timóteo fizeram com ele e o discipulado que o apóstolo Paulo faz com Timóteo. O texto áureo escolhido para essa lição é o Salmo 127. Assim como a lição sobre filhos, bênçãos de Deus, o Salmo 127 ele traz a ideia de que Deus edifica a casa e a casa ela deve ser edificada em Deus. Então o versículo 1º é o texto áureo e a leitura bíblica em classe pode ser todo o Salmo 127. E o lar, ele é um ambiente de edificação espiritual. Então os pais, principalmente, eles têm que ter esse cuidado de transformar o lar em um ambiente de adoração, em um ambiente de edificação. Assim como Obed-Edom, no Antigo Testamento, recebeu a arca na sua casa e por 3 meses toda a sua casa foi abençoada, se cultivarmos a presença de Deus em nossa casa, teremos uma casa, um lar, uma família abençoada. E a presença de Cristo, ela deve ser marcante e determinante. Então, em todos os momentos, em todas as decisões, a cada instante. Para cultivar o hábito da presença de Cristo, nada melhor que o discipulado no lar. O discipulado no lar pode começar, por exemplo, com histórias bíblicas para as crianças. Em cada fase da vida,
a criança tem que ser discipulada. A maioria dos cristãos conhece a história de Susana Wesley. Ela tinha mais de 10 filhos, uma mãe super atarefada e ocupada, mas ela tinha um chamado missionário e pensou, eu agora com tantos filhos não vou conseguir cumprir o meu chamado missionário. Mas ela entendeu também que ser mãe era um chamado. Assim como qualquer função, qualquer área de influência em que nós vivamos e que nós interagimos é um chamado de Deus. E ela então aplicou a vida em discipular os filhos. Ela fez com que os seus filhos então fossem instruídos no caminho do Senhor, né, de uma forma geral, o culto doméstico para todos, mas ela tirava 1 hora por semana para um discipulado individual com cada filho. E isso fez uma diferença em que nenhum dos filhos dela se perdeu, mas pelo contrário, os seus filhos foram pastores e esposas de pastores, missionários, e entre os grandes nomes da história do cristianismo se destacaram John Wesley, na pregação da palavra, fundador do movimento metodista e um dos grandes avivalistas do seu tempo, e Charles Wesley, seu companheiro, que também foi um dos maiores escritores de louvores sacros até os dias de hoje. Então veja, a influência de uma mãe discipulando seus filhos transforma não só a sua casa é a base, mas ela alcança, assim como o próximo Salmo, Salmo 128, aquele que teme ao Senhor, a sua casa é abençoada, a sua descendência é abençoada, mas a presença de Deus e a bênção de Deus através do discipulado, ela alcança o seu bairro, a sua cidade, o seu país e pode alcançar o mundo para a glória do nome de Jesus. Então veja que a família é um plano de Deus, nós viemos falando isso desde a primeira lição. E a salvação, ela está no plano divino, ou seja, a salvação, ela é, digamos assim, o primeiro plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, conforme 1 Pedro, do capítulo 1, versículo 19 e 20. E Jesus, né, ele é revelado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes de criar o mundo, Deus já criou o plano da salvação. Então o primeiro plano é o plano da salvação. E o segundo maior plano de Deus é a família. Então quando nós observamos família e salvação, tem tudo a ver. Por quê? Porque a família, ela é o alvo principal da salvação de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então começa no discipulado, desde a mais tenra idade, e discipulando cada faixa etária até chegar, né, o momento então de os filhos reproduzirem e aplicarem o mesmo conceito, o mesmo relacionamento discipulado com a sua família quando eles constituírem as suas próprias famílias. Então veja que o lar e o discipulado, nesse tópico nós encontramos o ensino como mandamento. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás a seus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Ou seja, Deus instruiu através das suas palavras, da lei, que essas palavras deveriam ser ensinadas diariamente, deveriam estar principalmente no coração dos pais, não só na mente. Aqui é um outro segredo, que a palavra de Deus, para ela produzir efeito transformador em nossas vidas, ela não pode estar só na mente, né? Não deve ser só um objeto de estudo intelectual, mas ela deve estar no coração, ou seja, tem que trabalhar na área prática, né? Não só conhecimento objetivo, mas o subjetivo, ouvir Deus falando pela palavra. A palavra de Deus, ela é essencialmente logos, assim como Cristo, a palavra eterna, a palavra revelada e a palavra imutável. Mas nós não devemos deixar o logos só atingir o nosso intelecto, mas nós temos que ler a Bíblia e ouvir Deus pela palavra e ter a palavra de Deus como a palavra rema,
a palavra viva, a palavra que se aplica a cada situação. Então o discipulado, ele vai com a família, ele vai fazer com que cada situação do cotidiano, ela tenha uma aplicação prática da palavra de Deus. E no devocional diário, né, na leitura bíblica diária da família, vai se aplicar a questão, por exemplo, de ouvir Deus pela palavra de Deus para aquele dia. Então, a palavra logos, ela se torna rema, ou seja, a palavra no sentido intelectual, né, embora é palavra de Deus e é eterna e é imutável, mas ela se aplica para meu cotidiano, para a minha situação diária. Então, por isso que o mandamento é essas palavras, elas devem estar no teu coração. E aí você ensinarás aos teus filhos. Em outra tradução diz inculcarás, ou seja, inculcar é colocar dentro. E delas falarás. Então é objeto de conversa do dia a dia a palavra de Deus. Assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Ou seja, no dia a dia, é o ensino da palavra de Deus como estilo de vida e não como um evento isolado. Se simplesmente tiver o discipulado da família como um evento isolado ou como um momento isolado, embora isso pode ser um começo, mas não vai haver uma cultura de discipulado. A cultura de discipulado requer continuidade, ela requer segmento. Então, todos os dias tem que haver conversa baseada na palavra de Deus no lar. E para isso, precisa se fazer alguns cortes, algumas podas em áreas das nossas vidas que são infrutíferas. Por exemplo, limitar o tempo de uso do celular para a família, especialmente os filhos, porque as crianças, por si só, por natureza, elas não são disciplinadas, então tem que limitar horários de uso de redes sociais, ter, né, um tempo de qualidade, ou seja, um tempo em que a família está só voltado para ela mesma, para a família, e livre de interferências externas. Então tem que haver poda na questão de horário de assistir televisão, a questão também de uso da internet, das redes sociais principalmente, podas no sentido de jogos. Então tudo isso tem que ter horário, e tem que ter horário e tempo para a família estar junto, conversando em tempo de qualidade e aplicando a palavra de Deus. Pode ser que uma vez por semana seja o discipulado oficialmente, mas não apenas naquele momento, como um evento, mas sim como um estilo de vida diário, tendo tarefas de seguimento e também tarefas prévias, leituras antes do encontro e leituras pós-encontro, para que haja o aproveitamento, então, do discipulado na família. E um dos melhores horários para se compartilhar isso é no momento das refeições. Eu sei que a vida moderna ela é muito corrida, muito agitada, mas a família tem que agendar todos os dias, pelo menos um horário, o mínimo é um horário de refeição juntos, quando oram a Deus juntos e naquele momento da refeição podem falar sobre o assunto, um assunto bíblico, ou até mesmo sobre um versículo bíblico do dia, ou planejar o seu discipulado diário. Então é muito importante. Se não houver esse momento junto à mesa, a família perde a principal ferramenta da comunhão, que é a mesa. Eu recomendo para todos vocês que vocês leiam e estudem o livro A Experiência da Mesa. Inclusive, aqui em Joinville, todos os círculos de oração feminino, todos os departamentos femininos aqui, tiveram aproximadamente um ano estudando esse livro, A Experiência da Mesa, e foi muito renovador, foi muito transformador no discipulado de mulheres e de famílias, quando as mulheres entenderam a importância da experiência da mesa. Então, uma dica de leitura para você, o livro A Experiência da Mesa, uma ferramenta não só de discipulado, mas de comunhão e da família. Por que é tão importante? Que é um ponto-chave aqui da lição, é que hoje se terceiriza tudo. As pessoas terceirizam a educação e terceirizam todas as atividades e hoje estão terceirizando até o ensino da fé da família.
Então, a ideia que muitos cristãos têm é o seguinte: eu levo meus filhos na igreja e estou cumprindo meu papel. Levar os filhos na igreja é a ponta do iceberg, é o mínimo, é 10% ou menos. Você deve ensinar os filhos em casa. Então, o ensino da palavra de Deus é algo que não deve ser terceirizado e deve estar no top 5, entre as 5 coisas mais importantes a você fazer na tua vida. Deve estar discipular a família, o discipulado no lar. Levar a família a ser discípulo de Jesus. Isso não deve ser terceirizado. E aí, tendo Deus como elemento fundamental na construção da fé e da família, vai acontecer o quê? O cumprimento do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se o Senhor edificar, vai ser abençoada, vai ser edificada. Então, tendo Deus, trazendo Deus para o dia a dia, nós vamos experimentar uma transformação na família. E isso se refere ao discipulado no lar. Nós vemos um exemplo de discipulado na família, uma história assim, que foi pinçada de alguns textos bíblicos, que é uma história fenomenal, mas lendo a Bíblia de uma forma assim rápida, a gente não para entender. É a história de Simão Cirineu e a sua família. E aqui, pastor Mauro Bittencourt, ele traz à luz, muito importante, a história de Simão Cirineu, como Deus tendo um plano de salvação para ele e para sua casa. A Bíblia vai dizer, né, que no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, um homem está chegando do trabalho, os soldados romanos o constrangem a carregar a cruz de Cristo. Esse homem é Simão, o Cirineu. A partir do momento que ele carrega, que ele abraça a cruz de Cristo, a sua vida é transformada. Fazendo aplicação, é que no meio das nossas atividades cotidianas, no meio da correria, em algum momento, Jesus nos chamou a abraçar a sua cruz. E quando você abraça a cruz de Cristo, que é o símbolo da renúncia, é o símbolo de mortificar a carne, mortificar a velha natureza, então começa uma trajetória de levar a cruz de Cristo e você tem uma vida transformada a partir do momento que abraça a cruz de Cristo. Aí vem o segundo ponto aqui, que é transferindo a cruz de Cristo para a família. Uma vez que eu aceitei a Jesus, ou seja, que eu abracei a cruz de Cristo, eu me torno discípulo de Jesus, é necessário que eu transfira a cruz para a família, ou seja, leve-os também a abraçar a cruz de Cristo. E a Bíblia de Estudo Dei, ela informa que Simão e a sua família eram bem conhecidos no círculo cristão na época que foi escrito o Evangelho de Marcos. Olha que interessante. Marcos menciona o nome dos filhos de Simão. Simão, pai de Alexandre e Rufo. Outros textos do Novo Testamento, nós vamos observar que realmente Simão se converteu e a sua família também. Em Atos 19:33, Alexandre, o filho mais velho de Simão, é citado como um dos companheiros de Paulo, um dos membros da equipe ministerial de Paulo, já era um obreiro da casa do Senhor. Assim como a esposa de Simão é citada juntamente com o filho mais novo, Rufo, na carta de Paulo aos Romanos. Paulo faz uma distinção muito importante à mulher de Simão Cirineu e também ao seu filho Rufo, ou seja, a família dele se tornou uma família influente e proativa no início da igreja primitiva. O que nós aprendemos aqui é que Jesus teve um encontro marcado com Simão. Não foi à toa que Jesus tropeçou, que Jesus caiu ao levar a cruz. Até no fato da cruz pesar e Jesus no seu corpo humano ainda não glorificado, cair, ter esse momento de fraqueza física, havia até nisso um plano de Deus, porque olharam para Simão e viram, olha, esse homem está vindo do trabalho, esse homem é um agricultor, um lavrador, ele é um homem forte, é um homem que aparece os seus músculos, ele tem um porte
fundamental, necessário para carregar a cruz. Ele vai ajudar a carregar essa cruz. E é interessante que nisso havia um plano de salvação. Então Deus escolheu Simão para esse momento, mas com um propósito maior, para que a sua família fosse alcançada. A reflexão que está aqui muito interessante é que o trabalho que ele fez até o meio-dia serviu para ele manter a sua vida material. E o trabalho que o obrigaram a fazer após o meio-dia serviu para ele ganhar a vida eterna. E o trabalho que ele continuou depois serviu para a sua família toda alcançar a vida eterna. Então, Simão foi galardoado por ter carregado a cruz de Cristo. E nós temos a promessa de Deus: aquele que levar a cruz de Cristo até o fim, trocará pela coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que abraçou a cruz de Cristo, continue abraçado a ela, mas transfira a cruz de Cristo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para toda a sua família. E com certeza Deus estará recompensando e abençoando a sua vida e vai se cumprir a palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que bênção de Deus. Nós vemos também aqui, o último tópico, os benefícios do discipulado no lar. Então, o discipulado no lar, ele tem alguns benefícios, são inúmeros, mas vamos citar apenas 3, pela exiguidade do tempo. O discipulado no lar fortalece a família, né? Hoje, os membros da família, eles estão muito separados, pode estar até sentados no mesmo sofá, um ao lado do outro, juntos na sala de estar, ou nas cadeiras ao redor da mesma mesa. Porém, cada um com o celular na mão, cada um com um aparelho na mão, ou assistindo uma programação, juntos, mais distantes, juntos, mais separados. Agora, quando você desliga os aparelhos, desliga a TV, né? E você, então, reúne a família ao redor da mesa, em comunhão, como diz o Salmo 133. A união, ela atrai a bênção de Deus e a vida para sempre. Então, você pode utilizar os nossos manuais de discipulado. Nós temos materiais para discipulado de crianças, que são adaptação das revistas da AME Evangelizar. Se você quiser saber mais, procure o nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br para você utilizar no discipulado com as crianças. Para cada faixa etária tem um material gratuito da AME Evangelizar que você pode receber instruções para discipular as crianças. Mas também tem a lição Conhecendo o Amor de Deus, que ela alcança todas as idades, desde a criança até o ancião, adaptando apenas a linguagem. E assentar-se ao redor da mesa para estudar essa lição junto é maravilhoso. E muitos irmãos nossos têm aplicado essa lição para os seus filhos de 10, 11, 12 anos e têm levado seus filhos a fortalecer-se na fé e também tomar a decisão para o batismo em águas, através do manual Conhecendo o Amor de Deus. Nós temos ainda, né, como você já está estudando, a lição Família Cristã, que você pode fazer um novo estudo aprofundado com a sua família. Além disso, há livros devocionais que você pode usar, como o livro Tudo para Ele, Os Segredos do Local Secreto. Você pode usar Uma Vida com Propósitos, mas eu recomendo a Bíblia de Estudo do Discipulado. A Bíblia de Estudo do Discipulado, ela contém milhares e milhares de notas de rodapé e vários estudos, né? Aqui são vários cursos de discipulado, são em torno de vários cursos, deixa eu ver aqui, 8 cursos. E cada curso ele é dividido em várias áreas e cada área é dividido em 8 encontros. Então você tem, por exemplo, muito recurso aqui só com a Bíblia de Discipulado, do Estudo de Discipulado, né? Essa Bíblia que ela está disponível na Sociedade Bíblica do Brasil e também no Departamento de Discipulado para o Brasil nós temos para vender. E você pode, cada semana,
utilizar o encontro e ver qual é a maior necessidade da sua família e usar a Bíblia de estudo do discipulado como um caminho de discipulado para a sua família, adaptando a linguagem para os filhos de acordo com a faixa etária. Então é uma dica que eu dou para você. Você vai estar com certeza unindo a sua família, criando um ambiente de mais comunhão, de mais unidade, de mais apoio mútuo e também fortalecendo a transparência entre os membros da família, né? Isso vai aprofundar muito o relacionamento da família. Além disso, o discipulado protege a família. Por que ele protege? Primeiramente, ele protege do pecado, porque o estudo sistemático da palavra de Deus, ele nos leva a ter, então, um novo padrão de vida. 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, você, à medida que vai aprofundando na palavra de Deus, vai abandonando o sistema de vida, o estilo de vida mundano e passando a viver o estilo de vida cristão. E aí você vai estar fortalecido com as armas espirituais lá de Efésios 6 para se defender dos ataques, das investidas de Satanás e poder estar então a tua família alicerçada em Cristo e fechando todas as brechas para o diabo. Protege ainda a família das seitas e das heresias, porque hoje com a facilidade de usarmos as mídias, né, os aparelhos eletrônicos, a internet, muita coisa errada, muito ensinamento falso tem chegado aos nossos lares. Como identificar que o seu filho, a sua filha, a sua família está sendo alvo de heresias, de seitas, de falsos ensinos? Uma coisa muito importante é você fiscalizar o que o seu filho assiste, o que o seu filho acompanha, quais os canais que ele está vendo, que programação está vendo e também, né, as pessoas que ele segue nas redes sociais. Isso é muito importante e os pais têm que ser vigilantes e cautelosos. E aí, a partir dessa análise, você vai aplicando a palavra de Deus para destruir todo tipo de falso ensinamento. Uma coisa interessante é que ao longo dos anos, através dos cultos de ensino da tua igreja, da escola bíblica dominical e principalmente do discipulado no lar, o seu filho, a sua filha vão criar então uma base doutrinária sólida, não só intelectual, como eu falei, a palavra não só logos, mas a palavra rema, a palavra aplicada à sua vida, vai protegê-lo do pecado e das seitas e heresias. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, uma ilustração que eu costumo usar é que certa casa da moeda de um determinado país contratou um homem para se tornar especialista e identificar notas falsas. E diz a história que ele fez o seu treinamento e ficou mais ou menos uns 6 meses trabalhando apenas com notas verdadeiras, até que ele um dia se enfadou daquilo e procurou seu superior e disse, olha, eu estou aqui há 6 meses trabalhando com notas verdadeiras e não teve nenhuma nota falsa para mim ver. Como é que eu vou identificar uma nota falsa se eu não conheço uma nota falsa? E ele disse, olha, fica tranquilo, isso faz parte do seu treinamento. É que para você saber identificar uma nota falsa, você tem que conhecer muito bem a nota verdadeira. Só pelo aspecto visual, pelo cheiro, pelo tato, você vai ficar tão especialista no verdadeiro que você não precisa estudar muito falso. Quando o falso aparecer, a nota falsa vier, você vai identificar de cara, de longe, e você vai saber que é uma nota falsa, só trabalhando com as verdadeiras. Então isso é um ensinamento profundo para nós. Se você quer a tua família vacinada contra seitas e heresias e blindada contra a falsidade desse mundo, ensine a palavra de Deus verdadeira e com certeza a tua família será guardada por Deus daquilo que é falso. Veja que eu falei do benefício. Discipulado fortalece a família, discipulado protege a família e, por último, alcança a família e mais famílias. Então, através do discipulado no meu lar,
através da transformação do relacionamento da família, eu consigo alcançar os meus familiares, os meus parentes, toda a família mais extensa, ela pode ser alcançada também pelo discipulado. E além disso, nós podemos, através desse discipulado, alcançar outras famílias. Você vai ver, querido irmão, aqui no texto da Palavra de Deus, o exemplo de Cornélio. Quando Cornélio teve aquela visão do anjo, e o anjo mandou chamar Pedro, e Pedro também, avisado por Deus, vai até Cornélio e então faz o primeiro estudo de discipulado com Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio não estava sozinho, estava toda a sua casa reunida, todos os seus amigos íntimos e todos os seus parentes. Veja que Cornélio aproveitou a oportunidade, ele não quis apenas ele ser salvo, mas toda a família foi salvo através da conversão de Cornélio. E eu quero incentivar você a estudar a próxima lição. O próximo vídeo será sobre como você fazer o discipulado da família cristã na prática. Aqui eu já vou mencionar o tema. Ide fazei discípulos, a família cristã ganhando e discipulando. E no próximo vídeo eu vou falar como você fazer o discipulado na prática, como você multiplicar aquilo que você está aprendendo. Então não sai daí, né? Você tem que assistir esse vídeo também para que você possa então multiplicar. E eu quero também incentivar você a procurar no nosso canal de YouTube do Discipulado para o Brasil os vídeos que falam dos nossos treinamentos sobre discipulado, inclusive a primeira oficina de discipulado, que nós temos então o discipulado passo a passo, e também o workshop de discipulado família cristã, onde eu explico de uma forma rápida como você pode fazer então, aplicar o discipulado família cristã. Tá certo? Que Deus abençoe você e não esquece de dar o teu joinha, de compartilhar, de marcar alguém. Eu tenho certeza que essa palavra te abençoou e abençoará muitas vidas e que você possa utilizar com muita sabedoria no seu encontro de escola bíblica dominical ou discipulado família cristã. Um forte abraço, que Deus abençoe.